Você sabe o que é o benefício do auxílio acidente? Vamos saber hoje. Quem não sabe, vai saber. E quem sabe, vai aumentar o que sabe. Auxílio acidente é um benefício do INSS, que a gente fala benefício previdenciário, que o governo paga para a pessoa que está trabalhando de carteira assinada ou, em alguns casos, pagando o carnezinho, mas sobre esse negócio de pagar o carnezinho depois nós vamos explicar. É uma verba, então, federal destinada a amparar o trabalhador quando ele sofre um acidente. Mas só quando o trabalhador, quando ele sofre um acidente? Não. Acidente de qualquer natureza está contemplado nesse benefício, com previsão expressa na Lei 8.213. Agora, qual que é o valor que a pessoa recebe? Todo mundo fica invocado com isso. Até meio salário que a pessoa ganhava. E quem dá esse valor, geralmente é a INSS que faz esse cálculo. Quanto ao tempo que gasta para processar esse pedido? A maioria das pessoas pergunta, quanto tempo? Vai demorar muito. Deveria ser 45 dias, tá? Mas não é. A morosidade é algo assustador no INSS. E aí, nesse ponto, o que eu sugiro? Que as pessoas entrem em contato com o INSS no número 135, disca 135, digita 135, comunica, faça sua reclamação na ouvidoria do INSS através do telefone celular. Se for no celular, cobra só o valor equivalente a uma ligação local. Se for do fixo, não é cobrado nada da pessoa. Aí muita gente fala assim, não, mas eu não vou mexer com isso não, porque isso aí não vai adiantar nada, não vai resolver. Se você não fizer isso, as autoridades vão entender que está tudo bem. Porque a única pessoa que tem dever de explicar o que está acontecendo com ela é você. Então você é a primeira pessoa que tem que explicar para o INSS que não está bem. O auxílio acidente é devido à pessoa segurada do INSS, estou falando do regime geral da Previdência Social, tá? Tem outros regimes de previdência, por exemplo, o municipal, que aqui em Rio Verde é o IPARV, né? Tem o IPASGO, que é a Previdência do Estado. Eu estou me referindo ao auxílio acidente da Autarquia Federal e INSS. Então, esse é um benefício devido à pessoa segurada do INSS que sofreu um acidente e que, nesse acidente, ela perdeu a parte da sua força laboral. Então, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador ou pelo tomador de serviços e os outros dias estabelecidos pelo médico assistente e o médico pericial, esse período, então, é pago pelo INSS. O que acontece, tá? Na maioria das vezes, que tá aqui quem fala, que já atendeu mais de 6 mil clientes nessa área. O INSS não concede esse benefício, apesar de demorado, né? Ele está dizendo ali que é 45 dias, mas não é 45 dias, é bem mais. Demora para agendar, demora para atender, demora para dar resposta. É muito demorado a prestação de serviço do INSS. Aí quando vem a resposta, vem indeferido, quer dizer, foi negado o benefício. Porque o médico perito entende que a pessoa ainda está bem para o trabalho, né? Aí a pessoa, porque está amparada pelo médico assistente, ela diz, não, eu não estou bem. E o médico assistente diz, você tem que repousar. Então, diante desse impasse, o que o cliente faz? O que o cidadão costuma fazer? Procurar um advogado previdenciarista. E aí, o que a gente tem que fazer? Entrar na justiça. E a justiça competente para analisar auxílio acidente é a justiça estadual. Tá? A previsão expressa em lei que tem que ser por lá. Aí, analisando, vai fazer uma nova perícia com um perito da confiança do juiz.
E nessa perícia vai identificar se a pessoa está realmente incapacitada para trabalhar, né? Ou qual foi a perda laboral, da força laboral que ela sofreu. Essa perda, essa incapacidade, ela tem que ser parcial e permanente. Hoje eu fui fazer um estudo sobre isso, achei tanta coisa errada na internet. Está dizendo até que a incapacidade tem que ser temporária e total. Não, não é isso não, tá trocado. A incapacidade para a pessoa receber o auxílio acidente tem que ser permanente, mas parcial. Então ela não pode ter perdido toda a força laboral dela, né? Ela tem que receber, ela tem que ter perdido só parte da força. Então a pessoa que recebe o auxílio acidente, ela pode trabalhar de carteira assinada, ela pode abrir uma empresa, ela pode desenvolver atividade com o restante da força laboral que ela tem. É permitido, está autorizado, entende? Então é por aí. Então a pessoa vai estar recebendo o benefício, recebendo o INSS e ainda trabalhando de carteira assinada. Agora, há alguns casos, tipo o que aconteceu na semana passada aqui no nosso escritório. Eu vou contar, não vou contar nomes, então por isso que eu vou dar o relato aqui, tá? A pessoa trabalhou um dia para uma loja aqui em Rio Verde. E aí ela escorregou e caiu, machucou. Ela não pôde trabalhar mais, tem mais de 6 anos. E ela vinha recebendo auxílio doença. Lá no INSS deram para ela auxílio doença. Talvez pelo entendimento que ela não tinha condição nenhuma mais de trabalho nenhum, perdeu toda a força laboral, então deram para ela o auxílio doença. Passados 5 anos, o INSS cessou o benefício e ela veio nos procurar, porque ela pediu o auxílio acidente e lá na carta de concessão estava dizendo que ela não tinha direito porque ela não estava segurada. Só que o auxílio acidente, ele dispensa a carência. Então, se ela estava trabalhando, podia ser um dia. Ela estava segurada sim. E ela dispensa a carência, então ela tinha direito. Só que quando a gente levou, aí ela pediu de novo o INSS, sofreu indeferimento, ela foi para a justiça, nós colocamos na justiça estadual. O juiz ponderou, analisou e fundamentou muito bem, dizendo que ela era digna, ela é digna, merecedora, né, do benefício do auxílio doença acidentário. Então, ela vai receber não só 50%, mas ela vai receber o total da média da renda dela auferida ao longo da sua história de trabalhadora. E aí é um caso diferenciado. Então, eu estou dizendo assim que há casos e casos. A pessoa pode estar ou não com o direito de receber só meio salário, abaixo de meio, um inteiro. Aí depende de cada situação. O que não pode acontecer, que eu já falei em outros vídeos, é que a pessoa que está recebendo o auxílio doença ou a aposentadoria não pode receber menos que um salário. Mas auxílio doença nem sempre é auxílio acidentário. Então tem diferença aí. Auxílio doença é diferente de auxílio acidente. Tá certo? Qualquer dúvida, entra no nosso perfil aí e me peça explicações que eu faço aqui.